Mais uma vez, judeus sofrem um ataque terrorista. Eu vou soltar um vídeo e você vai entender bastante coisa. Como é que é, Tanuma? Você já ouviu falar do maior holocausto da história da humanidade? E que quase ninguém fala sobre isso? Imagino que você tenha pensado que talvez fosse o holocausto causado pelo cara do bigode. Eu estou falando do holocausto com H minúsculo, exatamente porque nunca deram nome a essa atrocidade que foi feita com o povo negro. No final do século XIX, o rei Leopoldo, da Bélgica, transformou a República Democrática do Congo em um lugar de extermínio de corpos pretos. Esse senhor obrigava as populações da República Democrática do Congo a extraírem borracha sob tortura, mutilação e escravidão. Fala galera, eu sou Gustavo Paticino com a história dos negros que não te contaram. Eu não concordo muito com essa comparação de situações. Quando você analisa a história do rei Leopoldo II do Congo, ele fazia uma exploração violenta seguida de um genocídio. A intenção de Leopoldo II não era exterminar a raça negra. Estava no auge da borracha e o Congo era um ponto de exploração que era muito lucrativo. Uma das desculpas de Leopoldo II conseguir entrar no Congo e fazer essa exploração violenta foi justamente usando a desculpa que no continente africano ainda existia o tráfico, porque já havia acabado nas Américas, já havia acabado na Europa a escravidão, porém os negros ainda faziam esse tráfico com os islâmicos, exatamente. Esses mesmos que causaram agora um ataque aos judeus. Muita gente não sabe, mas muito antes dos europeus chegarem no continente africano, já existia o tráfico transariano, como sempre falo aqui para vocês. E essa foi a desculpa que Leopoldo teve para poder colonizar o Congo e cometer todo tipo de atrocidade. Muitas pessoas dizem que as pessoas que não conseguiam bater a meta geralmente eram mutiladas, mas na verdade era algo até pior. E Leopoldo II fazia com que os próprios negros, ou principalmente a Força Pública, que foi uma força negra miliciana que se juntou a Leopoldo II, invadiam aquelas tribos e mutilavam os parentes das pessoas que não atingiam a meta esperada. Então as pessoas que não batiam a meta, eles tinham que continuar explorando. Então essa maldade era feita justamente com seus pares. Então a comparação entre o Bigodinho e Leopoldo II, ela é totalmente injusta, porque o holocausto que nós vimos, né, que aconteceu na Alemanha, ele foi literalmente de extermínio, ele não tinha um foco financeiro. Por isso, quando missionários começaram a ir para o Congo, começaram a denunciar, ou seja, os cristãos começaram a denunciar as atrocidades que Leopoldo II fazia, levaram fotos, né, para a Grã-Bretanha, enfim, e acabaram literalmente com a exploração do rei Leopoldo II. Já os judeus são perseguidos desde que o mundo é mundo. Os cristãos são os povos mais perseguidos da história da humanidade, e isso dura até o dia de hoje. Os islâmicos estão cometendo esse tipo de atrocidades no Sudão, estão cometendo esse tipo de atrocidade no próprio Congo, na própria Nigéria, e agora estão fazendo isso nos países da Europa, nos países da Ásia, enfim, aonde houver um muçulmano, um islâmico jihadista, lá terá alguém tentando cometer algum crime, alguma atrocidade contra os chamados infiéis. Por isso eu acredito que são situações totalmente diferentes, que a gente não tem que fazer qualquer tipo de comparação. Foi um genocídio no Congo, mais uma exploração financeira, e até hoje judeus são perseguidos, cristãos são perseguidos simplesmente por serem judeus. E os judeus não têm nenhum tipo de histórico que nós temos hoje de perseguição ou até mesmo genocídio, por exemplo, dos islâmicos, dos muçulmanos, principalmente da Palestina, que eles dizem Palestina livre. Para os islâmicos jihadistas, que vocês gritam Palestina livre, para eles ou os judeus se convertem, ou eles se tornam escravos, ou os infiéis, as baratas, têm que ser exterminadas. Então não existe uma questão de acordo, não existe essa questão de Palestina livre. Existe uma Sharia, existe um jihadismo que, independente da Palestina estar livre ou não, os judeus têm que ser exterminados em qualquer lugar do mundo. Infelizmente, em Sydney tivemos 12 pessoas mortas e 29 feridas porque estavam literalmente comemorando um evento judaico. Gostou do vídeo? A gente não gosta, mas curte, comenta, compartilha, segue a gente para mais. Até a próxima.